Oi, crianças, vamos para a nossa aula de matemática? Então, vamos lá, ó. Na nossa aula de matemática, nós vamos começar da página 133. Cálculo mental. Unidade, dezena e centena. Você já assistiu alguma apresentação de mágica? O mágico realiza seus truques com muita agilidade, mas se você usar o sentido da visão, poderá desvendar muitos dos seus truques. Por falar em mágica, você já ouviu falar do quadrado mágico? Trata-se de uma tabela com linhas e colunas, na qual se colocam números naturais, que, quando adicionados na horizontal ou na vertical ou na diagonal, sempre resultam no mesmo número, que chamamos de soma mágica. De acordo com essas informações, e com a tabela apresentada a seguir, faça o que se pede. O que são os números naturais? É os números de 1 até o 9, certo? São os números, são as unidades, chamamos também de números naturais. Aí tá falando assim, ó, calcule a soma dos números em cada linha. Então, você vai calcular a soma, ó, aqui, ó, na linha. Desculpa, gente. Na linha, aqui é coluna. Na linha, faz a soma aqui que você vai descobrir um resultado. Aí aqui ele tá falando assim, ó, calcule a soma da coluna, ó, linha, coluna, certo? E calcule, cadê, ó? Calcule a soma dos números na diagonal, tanto faz daqui pra cá como de lá pra cá, tá? Você vai descobrir que você calculando ele na linha, na coluna ou na diagonal, você vai ter o mesmo resultado. Então, ó, no quadrado mágico representado ao lado, são usados números de 1 até 9, números naturais. Faça o que se pede em cada item anterior e descubra qual é a soma mágica deste quadrado. Então, você vai descobrir que se você somar na linha, na coluna ou na diagonal, você vai ter o mesmo resultado. Faça aí que você vai descobrir qual foi o resultado, depois você me conta. Aqui, ó, esse da página 134, eu quero que vocês usem mais o cálculo mental. Pode fazer o cálculo escrito? Pode montar continha? Pode, mas eu quero que você exercite o cálculo mental, tá bom? Então, vamos lá, ó. Marina tem uma coleção de 10 adesivos e Sofia de 30. Quantos adesivos tem as duas juntas? Aí você vai contar. 30 mais 10, quanto que dá? No carrinho de feira da Dona Clarice, há uma dúzia de laranjas. Uma dúzia é 12. E uma dezena de maçãs. Uma dezena é 10. Quantas frutas haviam no carrinho? Então, você vai somar 12 mais 10. Aí, você vai descobrir. Márcia tem em sua biblioteca 2 dezenas de livros científicos e meia dúzia de livros de história. Quantos livros científicos e de história há na biblioteca de Márcia? Então, 2 dezenas é 20, meia dúzia é 6, 20 mais 6 dá quanto? Patrícia comprou uma dezena de maçãs, meia dúzia de laranjas e 4 limões. Quantas frutas no total ela comprou? Também utilizando cálculo mental, tá bom? Cálculo por estimativa. O que é isso? Quando eu olho uma garrafa de refrigerante, eu sei que lá tá escrito 2 litros, que ali tem 2 litros de refrigerante, mas quando eu penso estimado, quanto é 2 litros usando, sei lá, 2 litros usando um copo descartável? Quantos copinhos será que dá?
estimativa, aí você pensa assim, eu acho que dá mais ou menos uns 20 copos de água. Quando você fala esse mais ou menos e chuta um número que você acha, isso é estimando, você tá dando um valor aproximado, ou pode ser muito acima, muito abaixo, mas é a sua estimativa, o que você acha que é aquilo. E aqui ele tá falando isso, ó, faça o que se pede em cada item. Pegue uma garrafa de refrigerante vazia e um copo descartável de água. Quantos copos de água são necessários para encher a garrafa? Aí você vai estimar, sei lá, eu acho que uns 25 copos. Aí você encheu, você pegou o copo e você encheu. Aí você descobriu que foi 5, mas a sua estimativa foi 25, entendeu? A sua contagem real foi 5 e a sua estimativa foi 5. É esses valores? Não sei, gente, estou só estimando. Certo? Aí você vai falar a estimativa, o que você acha e a contagem real. O que você, quando você colocou, o que você, qual foi o resultado que você chegou. Pode ser que dê 2,5 copos, ou então 3 copos e um pouquinho só, e um terço. Mas pode colocar o valor cheio, não precisa ser valores quebradinhos. Então, se foi assim, se você acha que deu 2 copos e metade, coloca assim, ó, 2,5 copos. Ou então 2 copos e um pouco, pode colocar assim, tá? Porque a gente ainda não entrou em valores de fração. Então, pode colocar 2 copos e um pouco, 2,5 copos, tá bom? Agora você vai precisar de um copo descartável com água e um copo de café. Professora, eu não tenho copo de café na minha casa. Copinho descartável de café. Pode ser uma xícara pequenininha também, tá bom? Quantos copos pequenos são necessários para encher um copo grande? Professora, eu não tenho nem uma xicrinha pequena. Pode ser um copão assim? Pode. Aí eu posso pegar uma xícara menorzinha e encher esse copo grande? Pode, tá bom? Só para você não perder esse aqui. Quantas colheres de sopa de água são necessárias para encher um copinho pequeno usado para servir café? Aí você pode usar esse mesmo que você usou em cima, tá? Quantas colheres de sopa de água são necessárias para encher um copinho pequeno usado para servir café? Utilizando uma xícara de chá, faça a estimativa. Quantas xícaras de água cabem em um copo descartável de água? Aí você vai fazer aqui, ó. Faça uma estimativa do preço do quilograma do pão francês. Depois verifique o preço real em uma padaria próxima da sua casa. Então, você vai estimar e depois você vai me dar o valor real. Faça uma estimativa de quantos alunos há em sua escola, do 1º ao 5º ano. Depois confirme com o professor se sua estimativa estava próxima do valor real, tá? Aí esse daqui eu vou falar para vocês o valor real no chat, tá bom? Esse do 3 aqui eu falo para vocês o valor real de quantos alunos tem do 1º ao 5º, tá bom? Página 136. Antecessor e sucessor. Antecessor que vem antes, sucessor vem depois. Então, vamos lá, ó. Hoje, acompanhar os acontecimentos é muito importante para entender o ambiente em que vivemos. Você sabe que dia da semana é hoje? E em que mês estamos? Pesquise as datas e responde o que se pede. Hoje é, aí você vai colocar a data. Ontem foi, amanhã será, nós estamos no mês de... O mês passado foi, o próximo mês será, aí você vai me responder. Vamos lá, ó. Leia com muita atenção as frases a seguir e complete-as de acordo com o número correto. Então, o número 9, ele vem antes de que número? E o número 49 vem depois de qual número? Então, o número 9, ele é antecessor de qual número? E o número 49, ele é sucessor de qual número? O número que indica o sucessor de uma centena é... Então, vamos lá, ó. Uma centena eu sei que é 100.
Só que nessa contagem ele quer que você conte assim, ó, 99, 100, depois do 100 vem aí você vai me dizer qual que é a resposta certa. Aí aqui, ó, jogo da hora marcada. Nós vamos adaptar esse jogo. Você vai pegar a cartela lá do fundo. Aqui no fundo nós temos a cartela, deixa eu explicar aqui, ó. Aqui no fundo nós temos a cartela do relógio, com o ponteiro das horas e o dos minutos. Temos o dado, aqui, ó, opa, passei um monte de folha. Temos o dado de antes do meio-dia e depois do meio-dia. Você vai montar o dado. E temos as cartelas aqui, ó, de acordo com a numeração. Antes do meio-dia e depois do meio-dia. Como que você vai fazer esse jogo? Você vai montar, igual tá aqui, ó. Você vai montar os montinhos de antes do meio-dia e depois do meio-dia. Você vai pedir para um adulto, seu pai, sua mãe, uma pessoa, um adulto, vai jogar o dado para você e você vai pegar, vamos supor, eu peguei antes, no meu dado saiu antes do meio-dia. Então você vai pegar uma ficha do antes do meio-dia e vai marcar no seu relógio qual é essa hora. O adulto tem que ver se você vai estar marcando essa hora certinho, tá bom? Então você vai adaptar, porque não dá para você jogar em dupla, porque precisa das duas cartelas. Aí na página anterior, na página 138, tá falando assim, ó. Cartelas usadas no jogo, hora marcada, qual é? O número que indica o menor horário. Então você vai lá olhar na cartela. Qual é o número que indica o menor horário? Aí a B, qual é o número que indica o maior horário? Qual é o número que indica o meio-dia? No jogo hora marcada, você registrou no relógio de ponteiros as horas. Aí tá perguntando assim, ó, quem foi seu adversário? Você vai colocar a pessoa que você jogou. E quem ganhou o jogo, você vai colocar os dois, porque na realidade não teve uma pessoa que ganhou o jogo, certo? Porque só você tinha as cartelas. Aí tá falando assim, escolha 2 horários registrados na cartela, sendo um antes do meio-dia e o outro depois do meio-dia. Colhe nos espaços a seguir e escreva o que você costuma fazer nesses 2 horários. Antes do meio-dia, aí você vai colar a cartelinha aqui e vai escrever o que você costuma fazer. E depois do meio-dia, você vai escolher um horário, vai colar aqui e vai me dizer o que você costuma fazer. Indique quantas horas de um mesmo dia se passaram entre os horários indicados na cartela. Então, das 8 até as 15 horas, até as 3, quantas horas se passou? E das 3 até as 18, quantas horas se passou? Prestem atenção, que é 3, não é 15. Então, tem essa diferença. Lembra que a professora falou? Que depois do meio-dia nós continuamos. Meio-dia, 13 horas, 1 hora, 14 horas, 2 horas, certo? Aí aqui, ó, de 5 até as 20, quantas horas se passou? Na casa de Caio, cada pessoa dorme em um horário diferente. Caio costuma dormir às 21 horas, que é às 9. Sua mãe vai dormir 2 horas depois. E quando seu pai vai dormir, Caio já dormiu há 4 horas. Marque nos relógios o horário em que cada pessoa dorme. Vamos lá, página 140. Você sabia que a diferença do horário oficial entre os países? Registre nos relógios os horários oficiais marcados em cada país, considerando as diferenças de horas do Brasil para esses países, as quais estão especificadas a seguir. Então, você vai imaginar que no Brasil são 9 horas, tá? Só o 9, então é 9 horas da manhã, certo? Então, ó, no Japão são marcadas 12 horas a mais. Então, você vai contar das 9
das 9 horas da manhã, você vai contar 12 horas a mais e vai descobrir que horas são lá no Japão. Em Portugal, são 3 horas a mais. Então, você vai marcar das 9 da manhã, aí você vai contar mais 3 horas, vai descobrir que horas são lá em Portugal. No México, são marcadas 9 horas a menos, então das 9 horas, 3 horas a menos. Então, das 9 horas da manhã, você vai contar 3 horas a menos e vai descobrir que horas são lá no México. No Paraguai, é marcada 1 hora a menos, então das 9 menos 1 hora, você vai descobrir que horas são lá no Paraguai. Na 142, nas atividades anteriores, quando trabalhamos a dúzia, falamos sobre os ovos. Os ovos são muitas vezes vendidos em dúzia e são muito usados em nossa alimentação. Imagine que nas prateleiras de um varejão, os ovos foram colocados de acordo com a quantidade de cada embalagem descrita a seguir. Ovos brancos, meia dúzia, R$3. Então, nessa primeira bandeja aqui, prateleira, são só ovos de meia dúzia, ovos brancos, meia dúzia. Ovos caipira, 1 dúzia, então cada bandejinha dessa tem 1 dúzia. E ovos de codorna, 1 dúzia também. Virei a folha. Não, mentira. Quantas caixas de meia dúzia de ovos há nas prateleiras? Então, você vai lá na prateleira de meia dúzia e vai contar quantas caixas de ovos tem. Sabendo-se que em cada caixa tem 6 ovos, quantos ovos há no total? Então, como que você pode fazer? Você pode contar aqui a quantidade de ovos que tem, ou você pode somar. Quantos ovos eu tenho? Quantas caixas eu tenho lá? Ó, 2, 4, 6. Tenho 6. Aí você pode fazer assim, meia dúzia é 6, certo? Aí você pode colocar 6, ó, você coloca 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Você soma o 6, o número 6, 6 vezes. Aí você vai descobrir quanto que vai dar também. Aqui, ó, quantas caixas de 1 dúzia de ovos caipira há na prateleira? Então, você vai contar quantas caixinhas tem aqui. Aí, nesse exercício de baixo, nós vamos fazer uma adaptação, que senão esse exercício não sai certo, tá? Sabendo que em cada caixa de ovos caipira, tá bom? A gente tá falando dos ovos caipira. Sabendo que em cada caixa há 12 ovos, quantos ovos há no total das embalagens de 1 dúzia? Para essa conta sair certa, você vai precisar riscar 1. Nós temos lá, ó, vamos contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas caixas nós temos? 5 caixas de 1 dúzia de ovos caipira. Então, a resposta desse B aqui, ó, é 5 caixas. Só que aqui, nessa soma aqui, ele colocou um número a mais. Então, se a gente colocar esse número a mais, não vai dar o resultado correto igual aqui. Então, você vai riscar uma dessas daqui, ó. Então, você vai só colocar 5, ó. 12 ovos, certo? 1 dúzia é 12. E nós temos 5 caixas, então, ó. 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, 5 dúzias. Aí, você vai colocar aqui, ó, 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Como que você pode fazer essa conta? Você pode ir contando assim, ó, 1 mais 1, ó, 1 mais 1, mais 1. Desculpa, gente, vamos começar pelas unidades. O 12, deixa eu colocar aqui na lousa, pra gente ficar melhor. Aqui, ó. Eu tenho quantas caixas? Eu tenho 5 caixas, certo? Então, ele fez assim, ó, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí, ele fez assim, ó, porque é pra você ir somando, correto? Aí, você vai somando aqui, ó.
você pode ir somando, o 12, a gente colocando na casa da dezena e da unidade, o 2 é a unidade, certo? Então, eu vou somando 2, mais 2, mais 2, mais 2. Aí, vai dar um resultado, certo? Aí, eu vou somando, ó, 1 mais 1, mais 1, mais 1. Vai dar um resultado. Então, ó, eu vou somar o resultado do 2 mais o resultado do 1. Depois, eu vou juntar esses dois resultados que vai dar a minha quantidade de ovos, tá bom? Ele fez desse modo porque é o modo que a gente estava aprendendo antes, que é o modo de por decomposição, tá bom? Vamos lá, o C. Os ovos de codorna são vendidos em embalagens de 1 dúzia. Quantos ovos há em cada embalagem? Aí você vai me responder. Quantos ovos de codorna há nas prateleiras? Então, você vai contar aqui, ó, quantos ovos de codorna há e você vai somar 12 mais 12 mais 12, vai descobrir quantos ovos há nas prateleiras. Dona Ana foi no varejão e comprou 3 embalagens de ovos brancos de meia dúzia. Quanto ela pagou pelos ovos? Aí você vai fazer 3 mais 3 mais 3, que o valor que é aqui é R$3. Aí você vai contar as 3 embalagens mais o valor. Aliás, você vai contar os R$3 que foi o que ela pagou, mais 3, certo? Então, ela comprou 3 embalagens, aí você vai contar 3 mais 3 mais 3. Aí você vai somar e vai descobrir qual é o valor. O senhor Manuel usa os ovos de codorna para preparar as saladas de seu restaurante. Por isso, ele comprou 4 caixas. Quanto ele pagou pelos ovos de codorna? Então, ó, ele comprou 4 caixas. Quanto que é o ovo de codorna? Aí você vai ver. Aí você vai colocar o valor do ovo de codorna 4 vezes e vai descobrir o quanto que ele pagou em reais. Dona Tina prepara maravilhosos quindins, bolos e pudim. Para as encomendas do final de semana, ela precisou comprar 3 dúzias de ovos caipira. Quanto ela pagou pelos ovos? Aí você vai lá olhar quanto é o valor do ovo caipira e vai somar esse valor por 3, certo? É o valor 3 vezes. Então, valor, 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 aí você vai descobrir quanto que ela pagou. O G. Qual será o valor obtido pelo dono do varejão com a venda de todos os ovos da prateleira? Preencha a tabela e as lacunas. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Ovos brancos, meia dúzia. Então, você vai vir aqui e vai contar, ó, quantos ovos brancos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o valor dele? R$3. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou somar assim, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Vou colocar o valor de 3 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí eu vou somar esse valor aqui. Vai dar um valor, certo? A mesma coisa eu vou fazer nos ovos caipira, 1 dúzia. Quantas caixinhas de ovos caipiras eu tenho? Tenho 5 caixinhas. Então, eu vou colocar o valor aqui, ó. R$7 que ele tá vendendo, né? Então, ó, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Vou colocar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar, aí eu vou somar isso daqui e vai dar um valor. A mesma coisa lá nos ovos de codorna. Quantos ovos de codorna eu tenho? Quantas caixinhas? Tenho 4 e é R$10. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou somar. Aqui vai dar um valor, certo? Aqui vai... Ah, não vou falar. Somem, que vocês vão descobrir esse valor. Vai dar um valor aqui. Esse valor que deu aqui, vocês vão vir e vão colocar aqui, ó. Nesse quadradinho amarelo. Vocês vão colocar o valor que deu aqui. Vocês vão colocar aqui no quadradinho amarelo. Aí, desse valor que deu aqui, que vocês colocaram aqui no quadradinho amarelo,
Você vai pegar no quadradinho amarelo agora, você vai pegar só as unidades, certo? Deu 3 valores aqui. Desses valores, você... deixa eu fazer assim, ó. Vamos lá, ó. Esse daqui dá 18, esse daqui dá 35 e esse daqui dá 40. Aí você vai colocar lá naquele quadradinho amarelo, ó. Que tá assim, ó, somando, mas você já fez a soma, certo? Então, você vai colocar aqui, ó, 18, 35, 40. Desse valor que deu aqui, você vai pegar só as unidades. Então, você vai pegar aqui, ó, o 8 da unidade, o 5 e o 0. Vai somar essas unidades e vai dar um valor, que você vai escrever o valor aqui. Aí depois, no de baixo, isso no vermelho. Aí no azul, você vai somar as dezenas. Aí esse daqui que você pegou, você vai somar as dezenas, certo? Vai dar outro valor, ok? Aí desses 2 valores que dá, você vai colocar aqui, do valor da unidade, valor da dezena que deu, você vai montar essa continha aqui, tá bom? Isso tudo é a continha de decomposição que a gente trabalhou, tá bom? Então, dos valores que deu desses daqui que você fez, desses 2 aqui que você fez, você vai montar a sua continha de decomposição aqui e vai me dizer qual foi o valor. Então, qual foi o valor obtido pela venda dos ovos? Aí você vai me dizer. Pense, calcule e responda ao que se pede. Eu preciso comprar 1 dúzia de ovos. O que fica mais barato? 2 embalagens de meia dúzia de ovos brancos ou uma embalagem de 1 dúzia de ovos caipira? Aí você vai me responder qual que é o mais barato. Todos os dias de uma semana, a Lina decidiu ler seus livros favoritos por 2 horas. Em uma semana, quantas horas ela reservará para ler seus livros? Então, uma semana tem 7 dias, certo? Ela vai reservar 2 horas para ler o livro. Então, você vai fazer a conta assim, ó. 2 horas, ó. 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Aí você vai descobrir quantas horas ela vai ter para ler o livro. Vai somando, tá bom? Essas 2 horas durante 7 dias. Bruna deve comprar um total de 6 caixas de suco de laranja para uma festa. Se cada caixa custa R$5, quantos reais Bruna deverá gastar para gastar com a compra do suco? Aí você vai fazer a soma aqui, 6 caixas de suco a R$5. Vamos lá. E é isso, gente, ó, eu ia virando aqui. E é isso, até na página 145, tá bom? Então, é isso. Resolvam essas questões aí. Prestem atenção, porque ele tá pedindo só soma, ele não tá pedindo multiplicação ainda, tá bom? Eu sei que é mais fácil multiplicar, mas por enquanto ele tá pedindo a soma, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.